Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. eSports é o nome que se dá a competições de jogos eletrônicos. Existem vários tipos de jogos. Por exemplo, Counter-Strike é um jogo de tiro em primeira pessoa. Nele, o usuário utiliza armas de fogo e a câmera está na visão do protagonista. O League of Legends é um jogo de multiplayer online Battle Arena, ou simplesmente MOBA. É uma batalha de estratégia em equipe onde seu time tem de destruir a base inimiga. O Street Fighter é um jogo de luta, onde você tem de derrotar o adversário e acabar com a barra de energia dele. É o mais antigo dos três, com popularidade na década de 90. A equipe do Observatório do Esporte entrevistou o jornalista de games da Red Bull e comentarista da ESPN, Pedro Falcão. Pedro conta como a cultura do eSports começou aqui no Brasil. A cultura de esporte nasceu realmente lá para meados de 2000, apesar de uma forma não muito profissional. Foi ali quando a gente teve a popularização de lan houses e esse tipo de coisa. Essas lan houses elas começaram a promover, da mesma forma como os arcades nos Estados Unidos começaram a comunidade de luta, fazendo pequenos torneios. Aqui no Brasil a gente tinha as lan houses para fazer isso. Então, eu acho que se a gente for apontar algum começo mesmo dos esportes, foi nessa época das primeiras lan houses e tudo mais. Entrevistamos também o coordenador do curso de desenvolvimento de jogos digitais da FATEC de Carapicuíba, Álvaro Gabriele Rodrigues. Ele acredita que a internet foi um dos primeiros obstáculos para a popularização dos jogos. Demorou um pouco aqui, porque esse processo dependeu bastante de você conseguir reunir as pessoas online e fazer elas jogarem de fato online. E isso está diretamente relacionado com a qualidade da internet que você tem. Então aqui, como foi mais lento esse processo, né, de ter uma internet com qualidade, demorou um pouco mais para ganhar força. Hoje, com a internet de qualidade, né, a internet banda larga é mais natural, então a coisa flui mais naturalmente também. O esporte eletrônico passou a ter um crescimento exponencial na década passada. Em 2000, eram 10 torneios pelo mundo. Hoje em dia, esse número ultrapassa a casa dos 500. O professor da FATEC, Álvaro Gabriele Rodrigues, explica como os esportes eletrônicos passaram a ser levados mais a sério. Assim, eu acho que também foi uma coisa gradativa, mas né, já no meio dos anos 90, você tinha os campeonatos de luta, e nesses campeonatos de jogos de luta, uma plateia que mobilizava para assistir isso. Então, né, alguns campeonatos que você pega vídeo no YouTube, por exemplo, e que o pessoal já vibrava como vibra hoje se estivesse assistindo uma partida de futebol. Então eu acho que quando isso começou a ser percebido, né, de fato como uma atividade em potencial, né, que despertava o mesmo sentimento de um jogo, de um esporte tradicional, eu acho que a partir daí começou a ser não de cara entendido como esporte, mas começou a ser entendido como um potencial para isso. Hoje em dia, o mercado movimenta muito dinheiro. De acordo com o Superdata Market Research, os esportes eletrônicos têm um valor de marca de aproximadamente 900 milhões de dólares. É esperado que em 2018 esse número suba para 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Muito dessa popularização se deve em torno do crescimento do streaming, transmissão de vídeos via internet, no ano de 2010. Mas, pouco a pouco, os grandes meios de televisão passam a olhar de maneira diferente para isso. Nesse ano, o canal Esporte Interativo transmitiu a E-League, maior campeonato de Counter-Strike do mundo. No dia 17 de julho, a ESPN transmitiu a final do EVO 2016, campeonato de Street Fighter. A Sport TV também entrou para a transmissão de jogos online. No dia 9 de julho, a emissora transmitiu a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends. O campeonato mundial da categoria conseguiu uma marca histórica na edição de 2015. De acordo com a Riot Games, organizadora do evento, mais de 334 milhões de pessoas acompanharam as finais do torneio. Na última partida, a audiência chegou a 34 milhões de espectadores. Para efeito de comparação, a final da NBA de 2015 reuniu 20 milhões de pessoas na frente da TV.
Entrevistamos a pesquisadora da UFPR, Larissa Jensen. Ela fala que é interessante ver canais que não davam atenção ao eSport terem outros olhos para a modalidade. Eu acho que esse ano de 2016 está sendo muito marcado por conta dessas várias transmissões que a gente está vendo, né, em vários canais diferentes. Pelo menos aí a gente tem 4 a serem citados, que é a ESPN, a Fox Sports, Esporte Interativo e a Sport TV. Mesmo tendo tido jornalistas e repórteres alguns anos atrás criticando essa nova categoria, mesmo assim isso não impediu que isso se disseminasse até mesmo para a mídia televisiva aqui do Brasil. O professor da FATEC, Álvaro Gabriele Rodrigues, acredita que a busca por novos públicos é algo fundamental para a sobrevivência dos grandes meios. Aí são duas coisas, né? Primeiro que a mídia tradicional em si, ela tem que se adaptar a essa nova realidade, a um novo público. Porque o próprio meio tradicional de transmissão, de anunciar e de fazer programa e fazer publicidade e fazer comunicação, ou se adequa a esse público ou simplesmente desaparece, né? Como a gente já tem visto aí, mídias tradicionalíssimas, de revistas tradicionais, de emissoras tradicionais, né, passando por dificuldade porque perdem hoje para um Netflix, por exemplo. Pedro Falcão, comentarista da ESPN, acredita que o mérito está do lado da organização do eSport. Quando você começa a ver que tem um determinado grupo de pessoas que tem uma paixão e que tem um hábito de consumo muito grande, seja de conteúdo, seja de fato de produtos mesmo, merchandising, esse tipo de coisa, se gera um interesse muito grande numa parte da população, é normal e é natural que esses veículos realmente vão atrás de cobrir mesmo o cenário competitivo de games, né? Mas isso eu acho que não é exatamente o mérito tanto desses grandes veículos em ir atrás disso, mas sim do próprio esporte no Brasil, que em grande parte por conta de League of Legends e de Counter-Strike, eles conseguiram juntar muitas pessoas há muitos anos em volta dessa paixão que é jogar esse jogo, e as pessoas responsáveis dessa comunidade souberam muito bem articular realmente as melhores maneiras de criar uma grande comunidade. Quando se cria uma comunidade, as coisas ficam um pouco mais fáceis e naturalmente você começa a enxergar algum crescimento nisso, né? Pedro ainda ressalta a importância desse interesse para a comunidade dos esportes eletrônicos. Na internet você acaba tendo uma visão de certa forma um pouco limitada ou pelo menos restrita a um grupo de pessoas que já tem um conhecimento prévio sobre aquele assunto, o que é muito diferente de você acompanhar esportes através da grande mídia, é uma perspectiva um pouco mais de massa sobre algo que realmente sempre tentou se legitimar como um grande esporte, como o futebol, que é realmente uma cultura de massa. Então, nessa tentativa de se assemelhar a grandes outros esportes, é muito importante, na verdade, que a gente enxergue esse interesse da grande mídia como algo positivo, porque eles podem justamente trazer essa legitimidade, ao mesmo tempo que as pessoas que acompanham através dessas mídias vão ver uma visão mais expansiva, que é bom para os dois lados, tanto quem está aprendendo, quanto para quem já está nesse meio e precisa abrir a cabeça para mais pessoas mesmo. A pesquisadora da UFPR, Larissa Jensen, acredita que isso possa atrair novos adeptos. E acho que agora com essa questão de você poder virar um jogador profissional, naquilo que você sempre se dedicou e ia bem, o fato de você conseguir talvez ganhar dinheiro com isso, sua partida, né, com seus amigos ser transmitida ao vivo, seja na televisão, seja online, você ter narradores e comentaristas presentes narrando o seu jogo, você ir até em alguns determinados lugares para estar eventos presenciais para estar competindo, isso só faz com que o cenário dos jogos digitais seja cada vez mais espetacularizado e, consequentemente, isso vai acabar atraindo mais pessoas, vai atrair muito mais a atenção do público. O alcance agora tende a aumentar. Essa é a opinião do comentarista de esportes do Esporte Interativo, Luigi Matarazzi. A grande sacada disso é que o resto da população vai começar a conhecer esse mundo dos esportes, né, do mundo dos jogos virtuais, que é muito interessante para todo mundo. Podem se abrir cada vez mais portas, cada vez mais investimentos vão entrar aí por conta dessa
cobertura que a mídia vem fazendo na televisão. Então, muito mais gente conhece, porque até então só o público próprio, né, que atua nos esportes, que joga por diversão ou profissionalmente, conhecia esse meio, esse ramo. Luigi participou da transmissão do campeonato de Counter-Strike pelo Esporte Interativo. Ele fala um pouco sobre como é fazer a comunicação para um público não especializado. Na televisão, a gente costuma usar um vocabulário um pouco mais abrangente, onde todos possam entender, porque a gente sabe que a gente está atingindo não só o público-alvo, né, o público do esportes, de fato, o pessoal que joga, como também a gente atinge pessoas que nunca viram um jogo na vida. Então, a gente tem que usar um vocabulário um pouco mais extenso, um pouco mais propício para que todas as pessoas entendam, enquanto na internet é bem focado para a galera que joga mesmo. Pedro Falcão também comentou numa transmissão de esportes pela televisão. Foi na final do campeonato de Street Fighter no último dia 17 de julho. Ele acredita que as competições de jogos eletrônicos passam por um momento importante de sua história. Existe um poder muito grande cultural e social por trás desses acontecimentos, e poder fazer parte desse crescimento e poder fazer parte desse momento incrível, eu acho que é muito importante para mim, e realmente é algo que as pessoas um dia, daqui a 10 anos, 20 anos, a gente vai olhar para trás para esse momento e ver esse momento de virada. Vai ser muito incrível, vai ser muito bom lembrar de tudo isso daqui a alguns anos. Muito bem, vamos aos agradecimentos depois da locução do Heitor Facini, agradecendo o professor da FATEC, Álvaro Gabriele Rodrigues, a pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, a Larissa Jensen, o comentarista da ESPN, Pedro Falcão, e o comentarista do Esporte Interativo, Luigi Matarazes. Conosco o Heitor continua, né? Também chegando aqui a Adriele Silva e a Gabriela Brizotti. A gente começa justamente com a Gabriela. A maioria dos ouvintes não domina esse tema, não conhece muito bem a respeito. Você diria que eu também não domino esse assunto. Mas eu domino um pouco mais que você, só. É? Viu? Não, vamos aprender um pouco mais juntos agora. Tem time da Lusa de esportes eletrônicos? Conheço. Ô, Gabriela, fala pra gente o que você apurou a respeito deste tema, quais foram suas impressões. Um abraço pra você. Um abraço pra você, Guilherme. Antes de eu falar um pouquinho do tema, eu vou mandar um abraço pra um amigo meu, o Max, que ele é da Argentina e ele tá ouvindo o nosso programa diretamente de lá. Então eu vou mandar um abraço pra ele. Então na ausência do Carlos Napolitano, hoje você que fica com os abraços. É só pra ele só mesmo. Só pro Max? Isso. Um abraço, e queria Max. também agradecer o Gabriel e o Lucas, que eles foram fundamentais pra essa matéria, porque eles ajudaram bastante com fontes pra gente entrevistar, porque eles entendem, eles jogam, então queria agradecer eles. Legal. Bom, agora falando exatamente do tema, eu queria falar que foi bastante interessante entrevistar esses pesquisadores e professores, porque é um tema que eu também não conhecia antes de fazer a matéria, eu só ouvia falar e via na internet. Então, pra gente se inteirar sobre o que tá acontecendo, né? Esses dias eu também tava assistindo Esporte Interativo e eu vi que tava passando o campeonato, eu parei, aí eu falei, nossa, tá passando videogame. Só que não é videogame, Você né? achou que era seu irmão que tava jogando. Então, já é considerado esporte, não é nem mais videogame, na verdade, também a própria Sport TV, o canal 3 do Sport TV, eventualmente transmite partidas ao vivo de esportes eletrônicos. Então eu queria mesmo fazer, quando falaram dessa pauta, eu achei super interessante. E eu gostei também porque a gente vê que é um esporte que está envolvendo muito dinheiro já, mesmo não é tão novo assim, mas está ficando mais conhecido agora. Já está envolvendo muito dinheiro e tem um público muito grande. Como, por exemplo, na final do campeonato de LoL, do League of Legends, que reuniu mais ou menos 10 mil espectadores no ginásio do Ibirapuera, fora que teve mais um monte de sala de cinema, que as pessoas reuniam para assistir, mais 60 fanfests pelo Brasil inteiro, fora transmissão no YouTube. Que as 10 mil pessoas foram no ginásio do Ibirapuera assistir a final. A gente não tem um público, se somar o campeonato o ano inteiro do Noroeste aqui, a gente não tem 10 mil pessoas. E para você ter ideia, Guilherme, no ano passado a final foi realizada no Allianz Parque, né, e também juntou um público parecido ou maior que esse. Eu posso falar porque meu filho participou da final em excursão, ele viajou com um grupo de ônibus aqui de Bauru, foi participar lá, eu vi as imagens e é muito parecido, Zeca, com... É lógico, guardado as proporções, né? Mas é um espetáculo grandioso, é tipo um Super Bowl, uma coisa que no futebol brasileiro não existe. Então tem os shows de rock, de bandas, tem todo o entorno onde tem os campeonatos de cosplay, as pessoas vão cosplay quando a pessoa vai vestida, né, naquele personagem
que É que hoje que nós ela aprecia. temos esses termos do inglês para justificar o que a gente fazia quando era criança. É verdade, né? Quando eu tinha 5, 6 anos... Você fazia cosplay de quem, Zeca? Fazia do Zorro e do Batman. Eu queria imaginar o Zeca de cosplay do Porque era o Zorro. seguinte, na minha infância, passava o Zorro e o Batman na TV aberta. Sim. O que eu fazia? Amarrava uma fralda de pano do meu irmão no pescoço e saía correndo. A capa esvoaçante me lembrava o Zorro e o Batman. Tá certo. Então eu fazia cosplay na década de 70. Será que o... Sem saber que era cosplay. Será que o nosso diretor ia de Sargento Garcia? Ele tem o physique de um role, como diriam os franceses. Tá certo. Então, quer dizer, tem toda... esse espetáculo e um montante em dinheiro, em investimento muito grande, né? E o que dá inveja, para você continuar o comentário, é como é organizado. Aquilo que você desejaria que fosse o comportamento de uma torcida, né, num estádio de futebol, esses jovens se comportam de forma extremamente educada, gentil e organizada nesses eventos. É muito interessante. E uma faixa etária de pessoas que estão ali entre 16 e... Tem alguns mais velhinhos anos. por aí, os adolescentes. Não, mas acho que de 16 até 28 é considerado jovem. É a classificação de jovem. E também por causa desse negócio de esporte, eu também achei interessante porque fala que também tem doping envolvido. As pessoas, elas usam medicamentos e coisas para poder... São chamadas de smart drugs, drogas para ficar mais esperto. Isso, para ficar mais atento ao jogo, se concentrar melhor. E também que necessita de uma preparação física. Apesar de ser um jogo que você joga sentado na frente de um computador, você necessita uma preparação física, até para não ter tendinite também, né? Legal, muita gente não tem conhecimento disso, né? Não sabe que de repente o cara tem que estar também bem condicionado para ficar ali jogando, né? Mesmo que uma partida virtual, alguma coisa que foge aí um pouquinho do esporte convencional. Na verdade, Guilherme, se você vê, existem, é muito parecido, eu tenho um artigo sobre isso, e estou desenvolvendo um outro, né? Então tem 2 temas para levantar aí, acho que vou falar o outro posteriormente. O primeiro é a questão de como é a preparação, é um esquema de concentração, esses jovens eles vivem numa casa, né, como se fosse uma concentração, eles têm técnico, eles têm nutricionistas, tem uma equipe toda por trás, né? Existem patrocinadores que têm interesse nisso. Se você pega, por exemplo, eu acompanhei um seminário que aconteceu na Universidade do Texas, sobre esportes eletrônicos, e os patrocinadores eram NVIDIA, fabricante de placa de vídeo, para melhorar a qualidade dos gráficos, da imagem, né, que a molecada usa para jogar, e Red Bull, aqui não precisa falar RB, Red Bull, que a molecada toma isso para ficar ligadona, ficar esperta, né, acordada de madrugada para jogar. Então, quer dizer, já tem até os produtos dirigidos para esse público especificamente. Essa é uma smart drug permitida? Essa é legalizada. O Heitor tem cara de que joga bastante, eu acertei, Eu Heitor? nunca fui muito adepto de muitos jogos de videogame, tanto jogos eletrônicos assim. Mas só para complementar, o Pedro Falcão, entrevistado é um jornalista de games que ele escreve para Red Bull. Então por isso que ele ganhou notoriedade por isso e foi comentarista do campeonato Street Fighter pela ESPN. Uma coisa que eu acho interessante pontuar é que talvez seja uma percepção minha, eu não teria dados para comprovar isso, mas eu acho que essa transmissão de jogos digitais agora, além de envolver muito público, seja uma forma dos canais, principalmente agora de TV fechada, não sei se no futuro seja de TV aberta, conseguir outras maneiras de atrair público, porque tá sendo difícil, eles estão perdendo muito público ultimamente. A TV em si perde muito público ultimamente. E, além de atrair, talvez conseguir ganhar outros públicos, porque é outra coisa que eu me perguntei, porque eu falei até com os entrevistados por isso. O que a pessoa que já acompanha esse mercado de jogos digitais vai ganhar assistindo numa transmissão da TV aberta? A transmissão da TV aberta ela vai ser muito mais generalizada para conseguir ampliar o público dela. Posso acrescentar um dado? Sim. A audiência deste mês da TV fechada no Brasil mostrou que pela primeira vez na história, o Sport TV ficou em segundo lugar no geral. Ficou apenas atrás do Cartoon Network e ela nunca tinha ficado em segundo lugar. E ficou em segundo lugar por causa da Eurocopa. Sim. Então, de fato, o problema da audiência é crucial para os canais esportivos. E depois do Sport TV, não aparecem os concorrentes nos 20 primeiros lugares. Não aparece Fox Sports nem a ESPN. Nem aparece Sport TV 2. Ah, sim. E só pra terminar, porque eles conseguem eles têm que falar para um público muito mais geral, eles não podem falar especificamente para aquele público que acompanha jogos eletrônicos.
Aí uma coisa que me falaram é que como se você tá transmitindo num canal esportivo uma competição de jogos eletrônicos, isso já dá um caráter muito mais forte de você considerar aquilo um esporte. Dá aquele reconhecimento que eles vêm buscando há muito tempo. E se você pensar, é um mercado que já movimenta muito mais dinheiro do que a maioria dos esportes no Brasil. Sim. O Campeonato Mundial de League of Legends, no ano de 2014, deu como premiação mais de 3 milhões de dólares. Isso é uma premiação que creio que muito clube brasileiro de futebol gostaria de receber. Premiação gorda, né? Dá pra fazer um churrasco. Eu gostaria de comentar a questão dos games, se são esportes ou não. Mas nós temos uma estreante dos microfones da Unesp FM hoje. Temos justamente a Adriele, tá por aqui também, a Adriele Silva. E até ia comentar com ela agora, eu passando esses dias, sábado à noite, mudando de canal, eu vi no EIMAX. Uma partida, até pensei, poxa vida, que diferente, né? É, um dos canais de esporte interativo. Confesso que eu levei um susto, porque eu não tô muito acostumado com isso ainda, né? E era um jogo de tiro, não sei nem o nome do game, para ser sincero, não domino muito essa área. Mas você já se deparou com isso também, Adriele? Você gosta, te interessa essa área? Um abraço para você, seja bem-vindo. Um abraço, olá aos ouvintes e à mesa. É um prazer fazer parte da equipe. E eu não sabia absolutamente nada de jogo. Aí, do zero? Começou do zero. Eu não sabia nem jogar Mario. A tristeza. Tá bom, do zero mesmo, então do menos do um. Zero. E aí eu fui dar uma pesquisada e, assim, eu achei muito interessante, porque eu não sabia nem que passava no Sport TV isso, e eu achei muito legal, porque no último dia 9 eles cobriram a final do CBLOL. Falta um pouco de apoio por parte da mídia, porque boa parte das pessoas, eu acredito que não saibam nem que é um esporte. Eu mesmo não sabia. Se a gente for comparar com o futebol, por exemplo, é muito esporte, porque envolve a questão da técnica, da prática, do apoio, do patrocínio, tem a questão da interação entre as torcidas, da interação entre os próprios participantes. Então é um esporte completo. Tanto é que é reconhecido como esporte desde 2000 lá na Coreia do Sul. E lá os jogadores que têm mais destaque, eles recebem até bolsas de estudo nas universidades e salários milionários por ano. Então, assim, eu acho que está no caminho certo essa questão de divulgar mesmo. E quem sabe mais pra frente não seja um esporte reconhecido nacionalmente. Eu acho que o Zeca, queria falar sobre a questão da conceituação de esporte, né, Zeca? Não, é que a gente já fez matérias aqui tempos atrás sobre a questão dos jogos de cartas, pôquer. Os esportes mentais. Os mind games, né? Esportes da mente, mas eu particularmente tenho sou muito refratário a considerar jogos de cartas como esporte. Sim. Não acontece isso com os games, porque acho que uma questão que é importante para definir o que é esporte e não é esporte é a necessidade de uma aptidão física especial que pode ser adquirida a partir de treinamento e dedicação, etc. Então tem que haver alguma complexidade físico-motora para justificar que seja esporte. Sim. Jogar cartas, ninguém desenvolve uma habilidade para pegar uma carta e colocar sobre a mesa. Mas no caso dos games é diferente. Sim. A gente já comentou aqui, o treinamento. Eu, por exemplo, teria muita dificuldade porque eu não tenho grande habilidade com as mãos, coordenação com os dedos para jogar esses tipos de jogos com consoles, etc. Então, como há uma necessidade muito específica de aptidão físico-motora para poder ser um bom jogador, reflexo, eu acho que isso faz com que se configure uma nova categoria de jogos para a qual a academia ainda está engatinhando para poder fazer uma conceituação teórica mais aprofundada. Sim, eu ando estudando um pouco isso, Zé, e é justamente esse um tema do que eu estou investigando, a evolução do conceito de esporte. Então, acho que quando a gente vai pensar em esporte eletrônico, ele tá numa evolução, ele está numa categoria que está sendo criada. E eu tendo a pensar que hoje, em função da tecnologia, você ainda está sentado e está preso. Mas vamos imaginar que esse esporte fosse mais parecido com aqueles campeonatos de dança que tem em shopping, que tem toda aquela parada eletrônica, você tem que competir com dança. Né? Aí não tem diferença, aí é esporte mesmo, porque a atividade física, motora complexa e extenuante vai estar presente. Então acho que a evolução natural é que esses jogadores saiam das cadeiras, né, e tenham espaço como um paintball, né, que eles vão vestir roupas e vão interagir com espada, com tiro, com arma, mas aí a capacidade física, né, vai ser... E motora vai ser determinante. Ao contrário dos organizadores dos torneios de pôquer, existe uma associação brasileira, está afiliada ao Ministério do Esporte. Ao contrário deles, o pessoal dos games não está muito interessado em saber se a gente vai considerar que é esporte ou não. Eles não estão preocupados. Mas o pessoal dos jogos de cartas, sim. Porque para eles é importante a afiliação ao Ministério para conseguir verbas, patrocínios, participar de editais. Criava... O pessoal do games tem um mundo à parte,
Tanto que para eles tanto faz se a gente Tá considera que é consolidado. esporte ou não. Eu acho que não é nem tanto considerar esporte, é mais para eles conseguirem ser levados mais a sério pela população em geral. Isso vai acontecer inevitavelmente, porque é só uma questão geracional. Né? Por exemplo, quando eu assisto esse campeonato, vejo essas transmissões, é impenetrável. A gente que não joga, que não participa efetivamente, a gente não está alfabetizado nem para entender o que eles estão falando. A gente não entende o que eles estão falando. Né? Mas veja bem, para um Sport TV colocar isso no ar, né? Eu tenho um dado que eu pesquisei, quando eu estava fazendo esse artigo sobre a conceituação de esporte eletrônico, tem o twitch.tv, que é um canal que transmite isso, tem várias possibilidades de acesso, né? Mas tem muita transmissão ao vivo de jogos. Por acaso, quando eu estava vendo, estava sendo transmitida a Copa América de StarCraft. Tinham 1 milhão de pessoas da América Latina conectadas assistindo um evento via internet. Então pensa bem, 1 milhão de pessoas na América Latina. É muita gente. Né? E o que eu discuto no meu artigo é a criação de um jornalismo especializado que já existe, né, em esportes eletrônicos. Porque ali naquele ecossistema você já tem comentaristas, repórteres, locutores, né? Tem até o que eles chamam, não lembro o nome, do Galvão Bueno dos esportes eletrônicos. Então você já tem todas essas celebridades que participam. E quando você assiste a uma final de um CBLOL, é uma transmissão como se fosse estilo ESPN. Tem cenário, tem bancada. E outra questão, Tuca, é que esse universo dos games tem uma potência fantástica dos agentes que estão envolvidos com o próprio evento. Claro. Fabricantes de produtos eletrônicos, as redes de telefonia e transmissão e de internet. Sim. Você tem citou... um potencial mercadológico monstruoso. Então veja, é a mesma questão que envolve transmissão de televisão, quando a gente tem qualquer tipo de inovação, seja o digital, seja a transmissão X, transmissão Y. Então, o poderio dessas empresas de fabricantes de materiais eletrônicos e de telefonia e internet é o que movimenta o interesse que legitima, inclusive, a presença desses jogos na nossa sociedade atual. Sim. A minha única preocupação, aí falando como educador físico, é a falta de interesse dos jovens pela prática esportiva tradicional, porque o esporte eletrônico acaba assumindo esse papel, né, que eu acho que ele não cumpre ainda atualmente de forma efetiva. Você substitui a prática esportiva pelo esporte eletrônico. Ainda que seja uma prática indoor, a gente tem outras práticas esportivas indoor mais legitimadas. Sim. Basquete, vôlei. Mas esse é um indoor que é quase um home, né? Um home indoor. É home indoor. É dentro da sala de casa, do quarto que você joga. Porque se de um lado o atleta de esporte eletrônico profissional, ele tem toda esse espaço no entorno dele que ele é tratado como atleta, o menino que joga em casa não, ele tem tudo para virar um sedentário, né? Porque ele não vai se cuidar, inclusive em termos posturais. Então acho que aí pode ter algum problema, mas com o tempo isso nós vamos ver aí o que vai acontecer, porque é um tema incipiente, está muito no começo ainda para a gente analisar de forma bem aprofundada. E a questão, até vou perguntar para o Heitor, ou qualquer pessoa pode responder também aqui da mesa, né, que acompanha um pouco mais talvez, questão da locução desse tipo de evento, né? Como que funciona? Até você citou agora há pouco, né, Tuca? Que tem lá o Galvão Bueno desse tipo de jogo, né? Como é que funciona a locução? Eu tenho certeza que tem um ouvinte curioso nesse momento também. O Luigi Matarazzi, que é o comentarista do esporte interativo que a gente entrevistou, ele até comenta que a maioria dessas locuções eles fazem baseados em outros esportes, eles se baseiam em outros esportes, eles assistem transmissões de futebol, de basquete, de vôlei, para conseguir basear a locução deles. E o locutor serve também como uma forma como qualquer esporte, né? Ele serve para atrair a atenção da pessoa que está assistindo e transformar aquele espetáculo em algo muito mais bonito e legal de se acompanhar. Eu acho que o Guilherme Dias está interessado em... É um mercado, né? Um mercado. Se eu fosse você, começaria... Interessante. Até fiquei animado outro dia que até na narração do gol de Portugal, o gol do título, 2 locutores, né? Então, aos poucos a gente vai vendo aí outras áreas, né? Talvez tenha mais sorte uma equipe bauruense de esporte eletrônico do que o nosso pobre noroeste. Tá certo. E o diretor, hein? Será que o diretor é adepto? Joga alguma coisa? Eu acho que ele jogava Donkey Kong. No máximo ele tá escalando o time no Cartola. Acho que é o contato mais próximo que ele tem. O Pepa também não gosta tanto, Pepa? Tá certo, então. Mas é um tema interessante, realmente. Eu tenho certeza que o ouvinte agora
pelo menos sabe um pouco mais desse universo, né, do que acontece nesse universo. Deixa eu dar um último dado, Guilherme, que eu tinha lembrado. Para vocês terem ideia, essa plataforma twitch.tv que transmite as partidas de esportes eletrônicos, e tem mais um monte de coisa lá, celebridades, pessoas que dão dicas, ensinam a jogar. Essa plataforma foi comprada pela Amazon no ano passado por $1 bilhão e 100 milhões de dólares, para vocês terem uma ideia do montante de dinheiro envolvido nesse negócio. Sem dúvida nenhuma. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço Observatório do Esporte Unesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução do Heitor Fassini, Guilherme Dias, com comentários de Zeca Marques e Tuca Américo. Hoje mais um dia de folga aí pro Carlão Napolitano, né? Equipe de reportagem: Heitor Fassini, Leonardo Del Sante, Leonardo Guerino, Isaac Toledo, Gabriela Brizotti e Adriele Silva. Direção: Fábio Fleury. Trabalhos técnicos, a produção técnica ficou por conta do Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço, muito obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas.